Projetos aprovados como o da regularização imobiliária e reestruturação do Fundeb também foram discutidos mais cedo em audiência pública realizada pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. Na audiência pública da CCJ estavam em discussão dois PLs. Um, de autoria do Poder Executivo, trata da reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento do Controle Social do Fundeb e sobre a autorização da retirada do brasão nos uniformes escolares. O outro PL, de autoria dos vereadores Milton Leite, do DEM, Eliseu Gabriel, do PSB, e Arcelino Tato, do PT, trata do adiamento do processo de anistia com relação à regularização de edificações. O vereador Faria de Sá, do PP, começou a audiência fazendo alguns questionamentos ao representante da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento. Eu queria perguntar inicialmente ao Felipe, cumprimentar pela sua presença, se nas dúvidas que levantamos na audiência anterior que ele participou, se ele tem alguma resposta àquelas colocações que nós fizemos anteriormente, na primeira audiência pública da qual ele participou, Felipe. Vereador, sim, naquilo que nós pontuamos da audiência, como eu já tinha dito, nós já temos uma cartilha no e-mail, mas a pedido dos vereadores estamos simplificando essa cartilha para disponibilizar à população de uma maneira mais didática em relação àqueles que podem participar e de que maneira eles podem participar. Os outros dois pleitos que o vereador fez foi em relação à outorga onerosa, tá? E isso, pelo meu conhecimento, teria que se modificar a lei. Não tem como rever os valores em função de pessoas que já pagaram alguns valores dos projetos que já saíram aprovados. Mas todos foram pontuados, passados, e já estamos trabalhando em cima disso, vereador. O vereador Sansão Pereira, do Republicanos, abordou a disponibilização de uma nova cartilha informativa à população sobre as questões referentes à regularização de edificações. Queria aproveitar, Felipe, vocês têm uma ideia do prazo em que ficará pronto essa cartilha? Porque vocês têm uma ideia, se vai demorar 3 meses, 6 meses, quanto tempo mais ou menos? Nós já temos uma disponível no site, mas como o próprio vereador Arnaldo disse, periferia realmente carece um pouquinho de um pouco mais de atenção em relação ao que nós chamamos de papel, né? Tem muitos que precisam de papel. Então, a gente já está trabalhando em cima da disponibilização de a planilha impressa, para aquelas pessoas que não conseguem acessar uma internet, pegar. E acredito eu aí que dentro de 30 a 60 dias a gente tem essa redução, porque estamos todos em teletrabalho também, a gente se reúne presencialmente, mas temos aí um período emergencial de 15 dias até o final do mês. Tá? Então, logo que retornemos às atividades presenciais, a gente já começamos a confeccionar. A discussão dela nós já começamos virtualmente mesmo. O representante da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento também falou sobre a entrega de documentação neste período de pandemia. E como eu disse na primeira audiência, é tudo digital. Então, não há necessidade de entrega. A pessoa não precisa se deslocar da casa dele para ir até uma subprefeitura buscar. Qualquer pessoa entra no site, ele consegue baixar a planta aprovada e o auto de regularização. Então, não há necessidade de ir buscar o documento em algum lugar. O vereador Gilberto Nascimento Júnior, do PSC, levantou a questão sobre a liberação de alvarás de reunião de público em templos religiosos nesse período de pandemia. Referente às anistias, quando se trata especificamente de templos religiosos, a gente está com uma certa dificuldade, chego ao nosso gabinete, uma certa dificuldade, porque eles precisam de um alvará de reunião de público. Porém, né, nesse momento de pandemia, não se permite soltar um alvará de reunião de público, ou seja, fica sempre faltando aí uma documentação, né? Quando o pessoal vai buscar isso, acaba esbarrando nesse ponto do processo. Eu queria sua ajuda aí, Felipe, até para você poder nos responder,
para saber se a gente precisa corrigir alguma coisa no texto. E as igrejas, bem como outros locais de reunião, realmente há necessidade da pessoa apresentar o documento. Só que nessa anistia, em particular, justamente pensando em toda a burocracia que nós temos, esta anistia, ela aceita o protocolo. Então, a pessoa não precisa apresentar o documento em si. Basta ela eletronicamente, lá no CONTRU, ela protocola o pedido e no atendimento de comuniques ela junta esse protocolo. Nós vamos emitir o auto dela sem nenhuma outra exigência. Logo depois foi a vez de discutir o projeto de lei do Executivo relacionado à área de educação, que contou com a participação de uma representante da Secretaria Municipal de Educação, que fez a defesa do PL em discussão. Eu só gostaria, presidente, de ratificar a importância da aprovação desse PL, porque, para além de envolver a questão do brasão, ele fala do Fundeb, que é algo fundamental, como todos sabem, para a Secretaria de Educação, para os servidores públicos, né? Então, nesse sentido, era colocar, se ainda existe alguma dúvida, nós da Secretaria estamos à disposição para esclarecê-las. Logo em seguida, os vereadores da CCJ deram início à reunião ordinária da comissão, que analisou 7 projetos de lei. Dentre os que receberam parecer favorável da CCJ está o de autoria da vereadora Edir Salles, do PSD, que concede aos estabelecimentos comerciais de serviços não essenciais isenção de pagamento de impostos e taxas municipais durante o período de fechamento obrigatório do estabelecimento na pandemia do coronavírus. E o de autoria do vereador Tami Miranda, do PL, que trata da política complementar específica de proteção à saúde pública, com o retorno às aulas presenciais no município de São Paulo.